Senhoras e senhores, assistiremos agora à palestra A Política de TI e Sistemas Estruturantes para a Gestão de Pessoas. O palestrante é Vivaldi Cunha Rezende, diretor do Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal na Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. É bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário do Distrito Federal e especialista em Tecnologia da Informação pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Desde 1989, é empregado dos Correios, tendo ocupado diversas posições gerenciais e técnicas na área de tecnologia. Gerenciou projetos de ERP nas áreas de finanças e de negócios. Foi gestor dos departamentos de desenvolvimento de sistemas de planejamento de TI, de tecnologia da informação e comunicação e da área de produção e redes. Antes de ingressar nos Correios, fez carreira na iniciativa privada como programador de computador e analista de sistemas. Atuou também como coordenador-geral de tecnologia da informação no Ministério da Fazenda. Convidamos ao palco Vivaldi Cunha Rezende. Boa tarde. Inicialmente, agradecer a oportunidade dada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estar aqui com vocês nesse momento. Quando eu recebi o convite, eu vi que eu tinha dois desafios pela frente. Primeiro, uma palestra após o almoço, no meio da tarde, manter a plateia acordada é um desafio. Segundo, a gente falar de política de TI, e de sistemas estruturantes. Quando a gente fala o termo política, ultimamente, é um termo que nos traz sentimentos nada bons nos dias de hoje. Então, como a gente desenvolver um tema desse que, ao mesmo tempo, a gente pudesse fazer um link entre essas coisas, entre o que o governo está fazendo, o que as políticas nos auxiliam quando elas são implementadas, e como é que nós podemos desenvolver um trabalho de parceria. Meu colega, professor Gideon, quando ele fez a palestra dele, ele voltou 15 anos no tempo para mostrar a linha de desenvolvimento do projeto SIGA. Eu gostaria de voltar um pouco antes, Eu quero voltar aí quase 40 anos no passado, para a gente relembrar algumas coisas, para mostrar como que o mundo evolui e como que nossa necessidade também evolui com o passar do tempo. Eu digo, uma frase de efeito que eu tenho comigo é o seguinte: o tempo e a situação mudam a nossa necessidade. E guardem bem essa palavra necessidade, que eu vou falar muito dela no decorrer dos próximos minutos. Voltando um pouco no tempo, a gente remonta nessa época aí, em que o grande sucesso era fumar aquela carteira de cigarro. Essa marca durou bastante tempo, não sei se ainda está à venda ainda, mas foi um produto, eu diria, extremamente danoso à saúde e que fez um grande sucesso no passado, que ele tinha o slogan "O Sucesso", inclusive motivada com músicas de rock, propagandas de alto nível, com esportes radicais e etc. Fazia tanto sucesso essa marca de cigarro que as companhias de chocolate inventaram aquela outra alternativa ali, cigarrinho Pan, que era o famoso cigarrinho de chocolate para as crianças fumarem. Olha a época que nós vivíamos. Vivíamos também numa época em que geladeira era artigo de luxo, carne era conservada dentro de latas de gordura, banha de porco. A carne era mergulhada na banha de porco, ela se conservava por meses, Algumas comunidades praticam isso até hoje, e fritam a carne em sequência. Ou seja, a carne mergulhada na banha de porco, ela durava meses no processo de conservação. E as geladeiras do passado era aquele negócio ali que vocês estão vendo. A gente costumava brincar que geladeira costumava sequestrar menino, ou sequestrar a gente. Se você passasse perto dela distraída e encostasse, ela te dava um choque e você ficava grudado nela. E se a criança fosse curiosa, ela abria a porta, se ela entrasse, ela não saía mais, morria congelada, porque essa geladeira só abria por fora, ela não permitia abertura por dentro. Uma época em que
as opções de calçado se resumiam basicamente em 4: conga, quichute, bamba, eu diria a classe média, usava esses 3 modelos, e a classe média alta, né, ou os ricos, utilizavam o All-Star. Mas não bastava usar o quichute. A gente usava o quichute, mas tinha todo um apelo de como amarrar o quichute. Ele era amarrado na canela. Essa era a moda que se vivia naquele tempo. E assim, ele foi um produto que fez tanto sucesso na ocasião que 10% da população brasileira usava essa marca, usava o quichute. Quem tem mais de 35 aqui certamente usou quichute na infância. E a gente brinca que era uma época sem violência. Gente, que ladrão em sã consciência iria roubar um quichute na rua? Uma época que dentista tinha solução prática. Era só dar um pirulito Zorro ou um daqueles caramelos ali para o cidadão que estava em processo de troca de dente e o problema estava resolvido sem ter que sentar na cadeira. Você mordia no pirulito ou mastigava o caramelo e o dente saía junto com pregado no caramelo. No tempo do lanchinho Mirabel e da chupetinha, que nada mais era do que um corante com açúcar. Seriado de TV e streaming de vídeo se resumiam basicamente naquilo. Seriado era Chips, Ultraman, para quem gostava de ficção, desenho, Pantera Cor-de-Rosa. Esse se perdura ao longo do tempo, porque até hoje a gente consegue assistir Pantera Cor-de-Rosa em alguns canais de TV. TV era aquela caixa preta, baixíssima resolução, colorido era um luxo, preto e branco era a solução. E escutar música era em fitas daquela tipo, fitas cassete ou LPs. Quantas vezes a gente não comprou um LP ou uma fita cassete por causa de uma música? Você escutava tanto aquela música, né, num processo mecânico de avança, se fosse o caso da fita, avança no gravador e retorna no gravador, que uma hora a fita arrebentava, né? Não tinha a solução do clique. Eu clico e escuto, eu clico e volto, eu clico e escuto, eu clico e volto. Não tenha isso. Os programas de TV naquela caixa preta, com pouquíssimas opções. Videogame, quando ele apareceu, o videogame, e aqui eu já estou um pouquinho, né, quando a gente olha o tempo, um pouquinho mais atualizado, porque o primeiro videogame não foi nem o Atari, foi um negócio chamado telejogo. Você plugava na TV e era uma bolinha que você ficava batendo entre o canto inferior e o canto superior da tela. Ali tinha um joguinho de raquete, né, simulava um joguinho de raquete, um joguinho de futebol, batendo pênalti, coisa dessa natureza. E veio a grande revolução, que foi o Atari. E aí os saudosistas, eles podem ficar sossegados, porque certas coisas, certos sucessos do passado, eles acabaram sendo reeditados, né? Está à venda nos sites de Magazine Luiza, lojas americanas, etc. Esse jogo aí chamado Atari Flashback 7, enquanto eu fazia a apresentação, porque a última consulta que eu fiz ontem já tem o Atari Flashback 8, significa que está fazendo sucesso ainda. E dentro desse conjunto ele traz a mesma coisa lá do passado, para os saudosistas. O videogame, o joystick com fio, nada de solução sem fio, né? Traz um conjunto de jogos à época que foram sucesso, né? E eram tantos jogos que, para estar na versão 8, eles estão reeditando todos os cartuchos que foram lançados à época. Eu falo o seguinte, a nossa ambição, a outra fase de efeito que eu tenho comigo, é que a nossa ambição muda na medida que a nossa necessidade ela é satisfeita. Então, o ser humano é um bicho muito esquisito, né? Ele nunca está satisfeito com nada. Então, se você hoje, você anda a pé,
e não existissem carros ou outros veículos, só existissem bicicleta, o seu grande instrumento de desejo certamente seria uma bicicleta. Adquirida a bicicleta, você percebeu que a tecnologia avançou um pouquinho, o mundo evoluiu um pouco mais, nasceram as motocicletas, e aí o seu grande objeto de desejo passa a ser uma motocicleta. Surgiu o veículo de 4 rodas, o carro, né? Se você hoje não tem um carro, o seu grande objeto de consumo é um carrozinho 1000 básico. Adquirido o carrozinho 1000 básico, você passa a desejar um modelo imediatamente superior. Vamos pegar uma marca como exemplo. Você é dono de um Ford Ka, 2 anos depois você quer um Ford Fiesta, 2 anos depois você quer o Ford Focus, mais 2 anos você quer um Ford Fusion, agora nasceu um Mustang, opa, agora eu quero um Mustang. E assim somos nós, com tudo na vida. Eu falo que, às vezes, o ser humano esquece a necessidade básica em prol de algo que não é essencial na sua vida. Isso vale para tudo. Isso vale na nossa vida pessoal, isso vale para a saúde, isso vale para a tecnologia, vale para tudo. E eu estou falando essas coisas porque vocês vão ver que o usuário de TI é um bicho eternamente insatisfeito. Pela apresentação que o Gedeon fez, a quantidade de demandas que tem e a quantidade de demandas que estão por vir, elas sempre são infinitas. Nos sistemas estruturantes de governo é a mesma coisa. Você procura atender todo aquele backlog de demanda, você termina, 6 meses depois você já tem mais 700 mil demandas a serem atendidas novamente. Porque o ser humano é eternamente insatisfeito. Está errado? Não, não está errado. Eu costumo dizer que essa necessidade, essa busca de necessidade constante, é que gera a nossa motivação. Gera motivação para quê? Gera motivação para ter mais, gera motivação para ser mais, gera motivação para ir além. Eu falo que o dia que a gente perde a motivação, o sentido da vida perdeu a graça também. E aí me permitam fazer uma analogia com os servidores públicos. Eu me permito falar de servidor público ou de funcionário público porque sou um servidor público, eu sou um empregado de uma empresa pública há 29 anos. Esse mês agora eu fiz 29 anos de Correios. Entrei nos Correios como programador de computador e fiz carreira, primeiro como técnico e depois como gestor. E eu falo o seguinte, o servidor público, às vezes, o grande objetivo de vida dele é passar num bom concurso, passado no bom concurso, de posse no quadro, ele se acomoda. Eu estou falando, não, me desculpe, eu não estou falando no geral, eu estou falando casos que acontecem. Casos em que a pessoa cuja necessidade foi atendida, a motivação zerou. E nem sempre a pessoa está investida numa posição para satisfazer a sua própria necessidade. Ela está ali para satisfazer a necessidade da coletividade, da sociedade, que é para isso que os serviços públicos existem. Então, o que a gente não pode permitir é que a motivação acabe. A gente sempre tem que ter motivação diária. E como é que você gera motivação diária? Às vezes a motivação diária ela é gerada com ameaça, não no mau sentido. Qual é a motivação de uma gazela na savana africana? Todo dia. Correr, correr e correr muito, porque a motivação é o leão. Se ela ficar parada, o leão come. Qual a motivação do leão? Correr, correr muito, se ele parar, ele morre de fome. Não é isso? Assim devemos ser nós. No entanto, todas essas coisas perdem a importância quando, eu diria, aquele bem maior que você tem contigo, ele está na ameaça de acabar, de perder. Eu falo que tudo deixa de ter importância quando você perde sua saúde. O ateu vira o mais fervoroso religioso, na medida que chama por meu Deus a toda hora, me ajuda, me acuda, né?
E aquele que sempre perseguiu por suas ambições, atingiu todas as suas ambições, ganhou todo o dinheiro do mundo, viu que aquele dinheiro, aquelas posses de nada serviram. Vou citar um exemplo, Michael Schumacher. Quem conhece Michael Schumacher sabe a história de sucesso que foi desse corredor de Fórmula 1. Conquistou o que podia, foi o desportista que mais bem remunerado no planeta por quase 10 anos, e aí, num simples acidente, praticando esqui, bate com a cabeça numa pedra, em estado vegetativo. Toda a fortuna que ganhou, que acumulou, de nada serviu, porque não consegui tirar ele da cama até hoje. Ainda vou falar disso aqui. Quem se lembra do velho Mertiolate? O velho Mertiolate era aquele negócio assim que o pai, quando você machucava, né, você caía, e falava que ia passar Mertiolate, era preferível cair de novo, ou não morrer, porque era um remédio que gerava pânico em todo mundo, gerava pânico nas crianças, gerava pânico nos adultos, porque quem usou o Mertiolate, não estou falando do de hoje, sabe muito bem do que eu estou falando. Mertiolate ardia, e não era pouco, era muito. Era aquele remédio que você tinha que começar a soprar antes dele encostar na pele. E aí a gente fala o seguinte, a dor nos dias de hoje, ela não deve ser remediada com mais dor. O remédio, ele tem que ser mais refrescante. Você não pode infligir, você não pode oferecer como solução para a sociedade ou para o mundo algo que seja mais dolorido do que está sendo vivido no momento. Então, os remédios precisam ser suaves, eles têm que amenizar o sofrimento. Mais na frente a gente volta nesse tema. Mas antes, ainda nesse tema aqui, quando a gente fala de dor, remediar com dor, a gente pega o exemplo recente que está na mídia, que é o estado do Rio de Janeiro. O que virou aquilo lá? A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro ele foi abençoado, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, ela foi abençoada por suas belezas naturais, mas parece que foi amaldiçoada por causa dessa beleza. Foi amaldiçoada por um bando de ladrão que tomou conta da cidade, tanto nos morros quanto nos escritórios, no meio público, na sociedade civil, né? Você vê uma sociedade hoje refém do tráfico, artistas que vão para frente da televisão reclamar da sociedade, clamar por soluções de governo, mas ao mesmo tempo esse mesmo artista é o que está indo lá na boca do fumo comprar o seu baseado. Como é que pode isso? Será que a culpa é do Estado? Será que o problema não está dentro? E aí eu falo isso porque as soluções que têm pensado para o Rio de Janeiro são soluções dolorosas. São soluções que a gente vê hoje os servidores aposentados que poderiam estar vivendo em paz, servidores públicos do Estado, e que hoje estão em situação de miséria porque o Estado não consegue pagá-los. E eu falo que o remédio não pode gerar mais dor, porque se você simplesmente liquidasse o plano de previdência e falasse assim, olha, o que eu tenho é isso, rateia para todo mundo e cada um procura uma alternativa, você interrompeu um fluxo de sofrimento, porque na medida que você continua com aquilo, continua na esperança de que uma hora eu pago, uma hora eu resolvo, a tortura está sendo eterna. Bala soft é para quem gostava de viver perigosamente. Chupar bala soft era pedir para se matar. Geralmente o camarada põe uma bala dessa na garganta, ele parava no hospital ou parava com alguém pressionando a sua caixa torácica para expelir a bala de volta. Era a balinha do capeta isso aí. Então, a gente costumava brincar o seguinte, o namorado, quando brigava com a namorada e queria se vingar, ele levava bala soft para ela. E aí eu falo para vocês o seguinte, olha, nós temos uma geração que realmente viveu perigosamente,
viveu perigosamente porque não tinha todos esses luxos que tem hoje, uma geração que tinha recursos muito limitados, uma geração que não vivia a síndrome da ansiedade coletiva. Qual que é a síndrome da sociedade coletiva? Garanto que aqui no auditório tem vários sofrendo dela. É aquela tentação irresistível de olhar para a tela do celular e ver se uma nova mensagem chegou. Verdade? Tem pessoas que hoje, se você tirar o telefone da mão dela, ela não sabe como se comportar mais. O telefone ficou mais importante do que uma peça de roupa. Se sair de casa, pode esquecer qualquer coisa, menos o telefone celular. Então você vê pessoas no trânsito com o celular na mão, vendo se chegou a mensagem. Você pessoa na sala de aula, professor dando aula, e o camarada lá no modo silencioso, verificando se tem mensagem nova para ele. É a síndrome da sociedade moderna. Buscar informação, cada vez mais rápido. Bom, aí a gente entra finalmente no tema que nos trouxe aqui. A gente tem um Estado brasileiro extremamente grande. A gente tem ali o Poder Executivo, né? Tamanho do Poder Executivo, aqueles números representam a quantidade, vamos colocar entre aspas, a quantidade de almas assistidas, né? Que estão na folha da União, servidores públicos ativos, pensionistas e aposentados. Aposentados não do INSS, aposentados do Executivo. Porque a folha do INSS é da iniciativa privada. Aí você tem o Legislativo, 24 mil servidores, você tem o Judiciário com 114 mil judiciários. A relação dessa despesa hoje em relação ao PIB é da ordem de 4,4%. Parece pouco, mas isso é um buraco sem fundo, porque na iniciativa privada, quando o servidor aposenta, ele sai da folha daquela empresa, do ente privado, e vai para a folha do INSS. Na União, um servidor público, quando passa num concurso, ele é investido em determinado cargo, a gente pode arriscar que a despesa com esse servidor pode alcançar até 100 anos. Por que 100 anos? Ora, porque se o camarada entrou ali com 20 anos de idade, aposentou lá pelos 60, 70 anos, né? Morreu e ele tem um filho ou tem uma esposa, a pensão continua. E quando ele aposenta, a pensão, o investimento continua, porque a União continua pagando o salário dele. Então, é uma curva que só aumenta. Então, a gente vive num estado onde a máxima da economia se aplica muito bem. Ou seja, um estado cada vez mais dependente de recursos, né? Demandas infinitas e recursos escassos. Como é que se administra essas coisas? Em termos de estrutura, nós temos 28 ministérios hoje, com cerca de 241 mil servidores somente na administração direta. Só nas autarquias e fundações, mais 390 mil servidores e cerca de 346 militares. Esse é o tamanho da folha de pagamento do Estado. O Estado brasileiro, a gente colocou no tema da palestra, sistemas estruturantes, o termo sistema estruturante. Sistema estruturante hoje no governo são aqueles sistemas que provêm o Estado, na sua atividade meio, de recursos de tecnologia para administrar o seu gigantismo. Existem dois grandes sistemas estruturantes hoje. O CIAF, toda a parte contábil e financeira, e o CIAP e toda a sua família, CIAP-CAD e CIAP-NED, para administrar a folha de pagamento. Aí quando você olha o perfil da sua folha de pagamento ali, você tem ali cerca de 630 mil servidores ativos. Quando a gente divide isso por sexo, até uma relação equilibrada, né? 54% ali de homens. E do outro lado lá, a distribuição disso.
E nós temos cerca de 280 entidades representativas sindicais. Ou seja, o desafio hoje de manter uma folha de pagamento, e daqui a pouco eu falo por que o tamanho desse desafio, é que toda empresa privada que chega dentro do governo oferecendo uma solução, quando vê o tamanho desse negócio, desiste. Desiste por quê? Porque nós estamos falando de 220 órgãos, cada um com uma regra funcional diferenciada, representado por sindicatos diferenciados, né? E com regras que impactam a folha de pagamento em diversas maneiras. Então, além do volume a ser processado, aí a gente fala, é um processamento centralizado de servidores ativos, pensionistas e aposentados. Isso roda centralizadamente, na mesma folha de pagamento, com uma variedade de regras enormes. Aí a gente fala o seguinte, o que a gente precisa resolver? Em 2004, eu fiz uma palestra nos Correios, e naquela palestra, esse slide estava presente. Esse slide é o seguinte, porque certas coisas nunca mudam, ou certas coisas insistem em permanecer como são. O Gedeon mostrou na palestra dele anterior o volume de necessidades que tem para evoluir o sistema. Imagine isso na administração direta com sistemas estruturantes, com o mundo mudando na velocidade que a gente vê mudando. Eu chamo isso de loop dos problemas emergenciais, né? Então a gente tem pressão para resolver, pressão para atender, né? Pouco tempo para planejar, e quando você resolve, começa tudo novamente. Isso parece que nunca tem fim, parece que nunca vai acabar. E aí a gente se depara com essa dura realidade aí. A gente sempre está insatisfeito com a situação atual, porque você tem uma necessidade não atendida, ou você tem uma necessidade mal atendida. Isso gera uma informação deficiente ou insuficiente. Gente, eu falei isso há 14 anos atrás. Parece que foi ontem. E certamente, se eu voltar aqui para conversar com vocês daqui mais uns 10 anos, certamente esses 2 slides estarão na minha apresentação mais uma vez. Bom, como é que a gente resolve essas coisas? Ou como é que tentamos minimizar essas coisas? O que a gente não pode incorrer é nesse dilema que envolveu a Alice e o gato no romance do Lewis Carroll, lá no Alice no País das Maravilhas. Quando ela chega ela perdida, ela encontra o gato na árvore e ela pergunta para ele, você poderia me dizer que caminho eu devo seguir? Ele responde, depende muito de onde você quer chegar. E ela, tanto faz. Gente, o pior mal que existe para uma instituição é um gestor responder um tanto faz. Aonde é que eu quero chegar? Que instituição que eu quero ser daqui a 10 anos? Que empresa eu quero me tornar no próximo ano? O gestor que responde tanto faz merece a cruz. Por quê? O tanto faz significa que a empresa não tem objetivo, ela não sabe aonde precisa estar, aonde precisa chegar. O colega que fez a distribuição do último brinde aqui com vocês, ele brincou que nós estamos num mundo em transformação, que os empregos vão mudar drasticamente, que universidade estamos construindo para o futuro, que tipo de sociedade nós teremos no futuro. Eu digo que, à luz do que vivemos hoje, é fácil prever certas coisas. Nós estamos saindo de uma sociedade acostumada com o ter, com a posse, para uma sociedade que vai migrar para o usar. Você vai deixar de ter e você vai começar a usar.
Exemplo que o Gibeon deu da Uber, maior empresa de transporte de pessoas no mundo hoje, sem ter nenhum carro. Você usa. O outro software de acomodação não tem uma unidade hoteleira. Então a sociedade vai mudar, você vai deixar de ter as coisas e você vai passar a usar. Então eu falo assim, o sonho de todo menino, pelo menos, daquela geração que viveu aqueles problemas ali que eu mostrei para vocês, aqueles desafios daquele momento, o sonho de todo menino era ter um carro. Hoje o sonho do menino não é ter carro mais. O guri de hoje ele não se importa em dirigir. Tá fácil se locomover de um lado para o outro, para que traçar um objetivo para ter um carro? Se você pode usar. Essa é a geração que nós estamos construindo. No mundo do software é a mesma coisa. Eu diria que a grande infraestrutura, apesar de estar bugada, como diz o representante da empresa, apesar do software estar bugado, mas ele está funcionando ainda. A infraestrutura está estabelecida. Alguém construiu. E o que a gente tem que oferecer, o que vocês têm que... próxima revolução é como eu transformo isso, como que eu continuo utilizando isso, sem criar disruptura. Vamos a um outro exemplo muito recente quando a gente fala de disruptura. Eu falo que a tecnologia está evoluindo tão rápido, o mundo está evoluindo tão rápido, que nós estamos deixando de nos preocupar com as contingências. Nós estamos deixando de nos preocupar com o planejamento de risco. Quer ver um exemplo? Greve dos caminhoneiros. Nós descobrimos realmente qual a categoria que para um país como o nosso. Por quê? Nós não temos contingência para o transporte rodoviário sobre rodas. Nós vimos que 10 dias de paralisação dos caras, faltou alimento, granja teve que sacrificar animais porque não tinha como alimentá-los, faltou combustível, pessoas ficaram imobilizadas no seu direito de ir e vir, porque o país não tem contingência. Em tecnologia, a mesma coisa. As coisas mudam rápido, acontecem muito rapidamente. No intervalo, eu conversava com um colega da CGU e com o Gibeon, que o problema não é construir as coisas hoje. O problema é manter essas coisas funcionando. Então, quando a gente propõe um desenvolvimento colaborativo, eu tenho que pensar em como que eu vou manter essas coisas do futuro. Porque geralmente quem desenvolveu, resolveu um problema imediato, se mudou a sua motivação, sua necessidade é outra, e aí quando alguém tiver com aquela necessidade que ele teve há um tempo atrás, vai se deparar com um problema. Quem que fez isso? Como é que eu conserto isso? Será que nós temos alternativa hoje, aí eu vou falar de planeta, para uma falha de comunicação satelital a nível mundial? Eu cuidei de sistemas de comunicação dos Correios. Eu fui gerente de data center 2 anos. Correios tem 2 data centers, um em Brasília e um em São Paulo. E é o único ente federativo hoje presente em todos os municípios brasileiros. Na Amazônia, para vocês terem uma ideia, 67% dos municípios não tem nenhum ente federativo. Só os Correios que estão lá. A pessoa, para pagar uma conta, para receber o seu benefício, ela precisa ir numa agência dos Correios. Então, Correio, para quem está acostumado, não entrega só carta. Correio tem esse papel social também. Quando a gente fala, eu preciso privatizar essa empresa porque minha carta não chegou. Quem disse que a empresa hoje entrega só cartas? E eu falo que o Estado usa muito mal a sua infraestrutura das suas estatais, seja de um ente como os Correios, do tamanho deles, seja de um ente de
tecnologia como Serpro e DataPrev. Mais na frente a gente fala também um pouquinho sobre isso. Bom, eu não posso chegar nesse tipo de encruzilhada que a Alice chegou. Chegar num ponto e o tanto faz. Por quê? Se você tomar qualquer caminho, certamente você vai chegar em algum lugar, mesmo que seja num precipício. Então, como é que a gente procura amenizar isso? Voltando ao tema principal. Primeiro, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso adotar boas práticas de governança. Eu preciso estabelecer políticas e diretrizes. Então, políticas e diretrizes, em que pese ser um tema chato e enfadonho, é o como fazer certas coisas. E ela deve ser capaz de responder esses tipos de coisas aí. Qual o melhor tipo de tecnologia que eu devo utilizar? Requisitos de segurança, requisitos de recuperação de desastre. Quando a gente fala disso, eu volto aos dois exemplos aqui, principalmente do caminhoneiro e de uma falha de um sistema satelital, por exemplo. Eu comecei o exemplo do correio e não terminei. Você imagina você ter hoje, são 6.300 agências no país inteiro, você ter 6.300 agências funcionando e elas só funcionam porque em regiões como a Amazônia, que eu citei, a única forma de chegar lá é por meio de satélite. Porque nós não temos rede cabeada na Amazônia. Ainda não temos. Eu dependo de satélite. O sinal que vocês recebem no celular depende de satélite. E eu falo, nós temos contingência para isso? Então, quando a gente fala de desastre e recovery, eu tenho que preparar a sociedade para isso, eu tenho que ter alternativas para isso, e o Estado não pode esquecer disso. Eu falo que é muito fácil os burocratas de plantão em Brasília pensarem no O da tecnologia e não ter alternativa para as coisas mais simples. Por exemplo, o Jornal Nacional, semana passada, mostrou que na Bahia a população não consegue mais pagar suas contas de energia elétrica nas lotéricas, nem nas agências da Caixa Econômica Federal, porque o convênio foi rompido por uma questão de custo. Gente, lotérica tem em qualquer lugar. Banco, não são todas as cidades que têm banco mais. Antigamente a gente dizia, para ser uma cidade você precisa de 3 coisas. Uma praça, uma igreja e uma agência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não está mais nessa lista, porque há muito tempo ele deixou de estar presente em todos os municípios brasileiros. E aí, para ser uma cidade hoje, você precisa de uma praça, de uma igreja e de uma agência do correio. Se você não tem a agência do correio, nos grandes centros, por exemplo, você tem lá a agência lotérica que presta serviços similares. Quando você deixa de assistir a população por uma questão burocrática, entre 2 burocratas que não conseguiram se entender com relação ao preço, sua população está desassistida porque ela não consegue mais pagar a luz que consome, porque a lotérica não recebe, porque a agência da Caixa Econômica não recebe. Onde é que eu pago essa conta? Quando eu falo, amanhã eu vi na programação que vocês têm um painel aqui onde vocês vão falar de inclusão digital. Isso é lindo quando se fala em capitais em grandes centros urbanos. É lindo quando estamos dentro de uma academia. Agora, como ente estatal, você tem que pensar naquela população que sequer tem sinal de internet até hoje. 2% da população brasileira ainda não tem sequer energia elétrica. Nós estamos falando de uma população do tamanho de Salvador, que ainda vive sem energia elétrica. Como é que eu posso falar em inclusão digital para um cidadão desse, que não tem energia elétrica? Como que eu posso falar de inclusão digital para aquele peão que saiu da roça, tem um dedo dessa grossura,
Se você der um celular para ele teclar, na hora que ele teclar, ele vai acionar pelo menos umas 10 teclas, porque o dedo dele é dessa grossura. Como que o Estado pode imaginar que vai digitalizar tudo e esquecer essa população que não está incluída digitalmente ainda? Sempre eu bato na tecla no item número 3. Nós temos que ter solução de contingência para o que está, para o que existe e para o que viermos a lançar como novidade. As políticas têm que direcionar quais os padrões de tecnologia que nós vamos adotar e quais são os melhores serviços de TI a serem atendidos, como que eu vou suportar esses serviços. E aí, quando a gente fala de sistema, geralmente a gente entra nesse dilema. Eu compro ou eu desenvolvo? O Ministério do Planejamento optou por desenvolver. Desenvolver o quê? Isso nós estamos falando da família CIGEP. O governo tem dois grandes conceitos. O governo digital é aquele que a gente olha para a sociedade. É onde a gente vai buscar fazer a inclusão social com a oferta de serviços digitais. Ou seja, o foco é a sociedade. E governo eletrônico. Governo eletrônico é quando a gente olha para dentro. Governo eletrônico é como é que eu automatizo os meus procedimentos para me depender cada vez mais de recursos humanos. Nós vimos que a curva de recursos humanos ela só aumenta. E a conta, uma hora, ela não vai fechar mais. Né? Como é que eu resolvo isso? Automatizando procedimentos. Agora, como é que você automatiza procedimentos? E aí, agora eu quero restringir essa pergunta, esse foco, para a gestão de pessoas. Como é que você automatiza procedimento para 220 órgãos diferentes, com mais de 200 instituições sindicais, cada uma firmando um acordo, cada uma com regra de evolução da carreira diferenciada? Será que o mercado consegue nos atender? Esse foi o grande dilema de algum tempo atrás. O que eu faço de diferente? A gente faz tudo diferente. Né? Quando a gente pega seletistas, é muito fácil de resolver o problema de seletistas. Agora, quando eu falo de RJU, regime jurídico único, ou seja, servidor público na essência, o mercado não está preparado para nos atender, porque esse país, tudo é diferente nesse país. E aí, há 5 anos atrás, depois de longas discussões de compra, desenvolvo, a família CIGEP, ela foi idealizada e ela foi dividida em 3, eu diria aí, 5 grandes nichos. A gente definiu uma camada base ali embaixo, que a gente chamou de suporte tecnológico, uma camada de cadastro, uma camada que é a financeira, são todos aqueles módulos que geram eventos na folha de pagamento. A gente chamou um conjunto de módulos de funcional direta, ou seja, um conjunto de módulos cujo resultado no final vão gerar lançamentos na folha, vão sensibilizar a folha. E um conjunto de módulos que a gente chamou de funcional indireta, ou seja, é um conjunto de módulos que existem, dadas as regras vigentes e as particularidades do serviço público, mas que não sensibilizam a folha de pagamento. Desse conjunto, o que está em preto está implantado. Ou seja, vocês podem ver que já dessa família toda, bastante coisa já foi entregue. O que está em amarelo está em desenvolvimento. E o que está branquinho é que não foi iniciado ainda. De 2014 a 2017, nós tivemos esse roadmap de entregas aí. 2014, um conjunto de módulos que foram entregues, 2015, 2016. O ano passado, entregamos
anistiado político, toda a parte de gestão de moradia, auxílio moradia, um módulo chamado requerimento, para evitar o trâmite de papel entre uma unidade e outra, posto de trabalho, avaliação de desempenho, que a gente entrega para todos os órgãos, ele foi colocado em produção no ano passado, mas ele só vai ser disponibilizado para os demais órgãos a partir do mês de setembro, e um modo de publicação, portarias, etc. Para esse ano, nós temos algumas entregas previstas também. Esses que estão em amarelinho aí, os verdinhos planejado, amarelinho está previsto, eu diria, a gente estava com risco de entrega, mas pelo último acompanhamento que nós fizemos, nós vamos conseguir entregar o que está previsto, pelo menos até o mês de outubro, eu entrego com toda certeza. E aí, quando nós falamos da família CIGEP, nós falamos de um conjunto de módulos que hoje orbitam em volta do SIAP e que exigia que as unidades de pagamento, as unidades gestoras de pessoal, elas fizessem todo o processo manualmente. Ou seja, esses módulos aí, à medida que a gente foi lançando esses módulos, significa o seguinte, que a área gestora dessa informação, quando a gente fala lá do moradia, do auxílio moradia, o gestor do auxílio moradia hoje é a SPU. Ou paga o auxílio, ou cede um imóvel funcional. A SPU, além de fazer todo o controle da carteira de quem tinha direito, quem não tinha, né? Fazer o controle dos imóveis, fazer o controle da arrecadação das taxas, etc., quando falava-se do auxílio em dinheiro, os lançamentos tinham que ser feitos manualmente no SIAP. Significa que agora isso está automatizado, essas rubricas foram bloqueadas e todo o processamento do negócio é feito pela área finalística. Então, o evento aparece ou não aparece na folha de pagamento, a depender do que aconteceu naquele módulo de gestão. Então, assim, o grande desafio do SIAP, da migração do SIAP, a evolução do SIAP com a plataforma tecnológica atual, é a folha de pagamento. Nos Correios, a gente leva cerca de 14 horas para processar uma folha de 140 mil almas, aproximadamente, entre servidores ativos e pensionistas. 100 mil servidores ativos, mais cerca de 40 mil pensionistas. Na União, nós estamos falando de um processamento de cerca de 1 milhão, quase 1.200.000 almas, que, dando certo ou dando errado, no segundo dia útil, o dinheiro tem que estar acreditado na conta dos servidores ou dos pensionistas. Aí você fala assim, e se der errado? Recentemente deu errado algumas coisas. E algumas universidades foram impactadas. Mas não por processamento no SIAP. Deu errado porque um banco parceiro estava também fazendo uma migração de sistema, e aí a gente descobriu que alguns arquivos que eram transmitidos para esse banco, ele chegava lá, ao invés dele devolver o arquivo com as inconsistências, o arquivo ele era trabalhado para depois ser creditado. Ou seja, deu problema no sistema do banco parceiro e alguns servidores de algumas universidades ficaram sem receber até por 10 dias. Foi uma crise recente que a gente teve. Em linhas gerais, quando dá errado, no geral, vamos imaginar que acontece algum problema de ordem maior e eu não consiga fazer o processamento dessa folha, a alternativa de contingência é autorizar o crédito do mês anterior. De novo, essa é a alternativa de contingência, de forma que os servidores não fiquem sem o seu rendimento. Aí você fala assim, mas pode ter problema, nós nunca tivemos que fazer isso, mas a alternativa de contingência é essa. Se amanhã eu tivesse uma bomba caindo no centro de processamento de dados do CEPRO e eu perdesse todas as bases,
você receberia exatamente o que você recebeu no mês anterior. Vamos ter problemas? Certamente. Ah, quem está descontando férias? Quem recebeu férias? Eu vou pagar dobrado para um, vou pagar menos para outro, mas aí eu estou falando de casos excepcionais. No geral, o problema estaria contingenciado. O grande desafio do SIAP, eu falo, é a sua folha de pagamento. E é onde os fornecedores de soluções, não vou citar nenhum nome aqui, mas os grandes fornecedores de soluções de RH, quando chegam para conversar conosco e a gente mostra o tamanho da folha de pagamento, com as diversas regras que a gente tem implementada, bom, foi bom fazer a visita para vocês, a gente volta noutra oportunidade. É isso que a gente escuta. O mercado não está pronto para esse desafio. E aí a gente fala que esse elefante ele precisa aprender a dançar. E eu falo que esse elefante já começou a dançar. Dançar como? O mundo está evoluindo. É inadmissível que você não consiga acessar suas informações na palma da sua mão. Dentro daquela lógica de governo eletrônico e governo digital, governo eletrônico olhando para dentro, a otimização de processos, né? Como é que eu melhoro ou eu oferto uma tecnologia para o meu usuário à luz do que ele está acostumado no dia de hoje? Eu tenho que ir para o mobile. Não interessa em que mundo eu esteja vivendo, eu tenho que migrar para o mobile. Então, o primeiro exercício que foi feito foi disponibilizar o resultado da folha de pagamento num aplicativo chamado SIGEP Mobile, ou seja, os seus dados estarão contigo. O que você quer de contrapartida pelo seu trabalho, ao final do mês, é a sua folha de pagamento, e ela está sendo entregue num aplicativo mobile. Estou falando de todos os servidores que hoje recebem pelo SIAP, tá? O SIGEP Mobile ele foi recebendo algumas evoluções também. Por quê? A gente estava tendo muito problema com consignações, com autorização das consignações. Então, as entidades de crédito, às vezes, tinham dificuldade para ou autorizar ou para pedir permissão do servidor para que aquele crédito fosse efetivamente consignado. Tanto a simulação do empréstimo quanto a autorização está disponível no aplicativo hoje. De outro lado, o gestor também, imagine vocês, estava aqui agora há pouco, tinha alguns documentos para me assinar. Como o Ministério do Planejamento já usa o SEI já há algum tempo, ele tem um aplicativo mobile, eu, sentado ali daquela cadeira, eu consegui despachar 2 processos, a pôr minha assinatura, sem fisicamente estar lá na minha mesa. Da mesma forma, a gente entende que o gestor, ele tem que ter a gestão da sua equipe, não interessa onde ela esteja. E para isso, vamos disponibilizar no mês de setembro, para todos aqueles que são gestores de equipe no governo federal, né, para todos aqueles que são gestores de equipe dentro do SIAP, um aplicativo para que essa gestão possa ser feita. Primeiramente, nós vamos controlar toda a parte de férias e afastamentos. E futuramente, toda a parte de frequência. Então, significa dizer que o gestor, não interessa aonde ele estiver, ele vai conseguir enxergar como que está a sua força de trabalho. Se ela está presente, se ela está ausente, se está de férias, se eu tenho conflito de férias, se eu tenho servidores afastados, qual a razão do afastamento? Essa é a primeira versão. Essa entrega é para setembro. Já está em teste no Ministério do Planejamento. Não estou prometendo nada aqui que não tenha sido começado ou que esteja em processo de homologação, não. Essas coisas estão prontas. Há 2 semanas atrás, semana retrasada, nós lançamos esse aplicativo. O GBA me perguntava se a gente tinha algum tipo de convênio para desenvolvimento de soluções de tecnologia.
Este é um exemplo de solução que foi desenvolvida em parceria com o CNPq. Banco de Talentos, primeira versão já nasceu em mobile, é onde o servidor vai ter a condição de cadastrar o seu currículo, suas competências. Se ele tiver, para quem está nas universidades, para quem é pesquisador e etc., e tiver o seu currículo instalado no Lattes, ele automaticamente coleta essas informações do Lattes, e as informações que ele der input por aqui pelo aplicativo, ele sensibiliza também o Lattes do outro lado. Qual que é a evolução disso? A evolução disso é que, além do servidor ter nas mãos um instrumento onde ele possa colocar o seu perfil, colocar o seu conhecimento, do outro lado nós teremos um painel onde se pretende, e aí se pretende, de fato, implantar meritocracia para a indicação de funções de confiança, onde o gestor, quando ele buscar por determinados talentos, e o primeiro desafio é povoar essa base, e qual é o desafio aqui? É fazer com que cada um dos servidores públicos vão lá, entrem no aplicativo, preencham as suas qualificações, para que futuramente ele possa concorrer a determinadas funções de gestão no governo federal. Esse é o grande objetivo. E para que também, no momento de crise, se você precisar arrebanhar um conjunto de talentos para resolver determinado problema no governo, você tenha condições de, pelo painel de bordo, aí do lado do gestor, você saber onde é que estão as competências para aquela determinada finalidade. A sociedade hoje exige transparência de tudo. Convido a vocês, principalmente para quem é da área de tecnologia, acessem esse painel é público, chamado PEP, Painel Estatístico de Pessoal. Se você acessar a página principal do Ministério do Planejamento, lá tem um link para esse painel. Esse é um painel que ele faz um completo disclosure do que é a gestão de pessoas na administração pública. Onde estão, quais são, quanto que eu gasto de função, quem ocupa DAS, quem não ocupa, tá? Por sexo, distribuição geográfica, em quais órgãos estão. E ele tem uma seção dinâmica que a gente chamou de Faça Você Mesmo. Todos os gráficos são pré-definidos. Na seção de lá tem uma seção Faça Você Mesmo, onde você pode mudar o resultado que vai ser exibido para você. E aquilo que você fizer, que você conseguir plotar aqui, no conjunto de filtros que você estabelecer, ele permite que você faça uma exportação disso para Excel, para que você possa usar num trabalho acadêmico, num artigo, né? Banco Mundial, imprensa, né? Já passaram a utilizar isso como instrumento de trabalho. Ou seja, é um painel não estático, sensível, ele é feito numa ferramenta chamada ClickView, com a possibilidade de exportar o resultado para qualquer planilha, tá? E aí, algo nos incomodava ainda. Imagine você, acabou de passar no concurso público, vai trabalhar lá com a professora Miriam, gestão de pessoas, e aí no seu primeiro dia de trabalho, ela te coloca para trabalhar numa tela preta do CIAP. Oh, que maravilha! Gente, isso é desmotivante. Você, em pleno século XXI, trabalhar com tela de mainframe ainda, caractere. Bancos, se você for no Banco do Brasil, se você conversa lá com o seu gerente, se você esticar um pouquinho o seu pescoço, você vai ver que algumas aplicações que ele executa, enquanto ele está te atendendo, ainda são aplicações de tela preta. São aplicações COBOL. Família CIAP, ainda diversas não, no caso do CIAP ainda todas as transações são feitas em tela preta, tela caractere, tela de grande porte. O CIAP esse ano ele completou 28 anos.
Como que eu modernizo isso? Eu falei assim, um roadmap de entrega do CIGEP, o CIGEP é que vai substituir o CIAP. Então, mostrei para vocês que estamos resolvendo a periferia para chegar na folha de pagamento. Só que para mim chegar na folha de pagamento, quando a gente olha o roadmap de entrega do projeto, a gente está falando de mais 4 anos para entregar a folha. Eu falei assim, eu não vou conseguir viver mais um governo inteiro trabalhando com tela preta. Em setembro, não é promessa, né? Em setembro, nós vamos entregar 70% de tudo que se faz no CIAP, se resume em 33 transações. 33. 70% de tudo, em 33 transações a gente faz. A gente vai entregar isso encapsulado dentro das telas do CIGEP, interface gráfica, onde ela simula, não dá, certamente vocês que estão mais atrás não vão conseguir enxergar, mas isso aqui é o F5, o F6, que às vezes você precisa para estabelecer certa função. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer entregar tudo no formato gráfico, em formato web, com todos os botões, com os Fs, né, as funções que estão acostumados, os operadores do CIAP estão acostumados a utilizar, de forma que a gente faça uma migração transparente para quem é operador atual e para quem venha a ser operador futuro do CIAP. Então, nós estamos falando que 70% de tudo que essas pessoas fazem vai estar migrado para a interface gráfica até o mês de setembro. Grande parte já está pronto, estão em ambiente de homologação, o pessoal do planejamento está testando, e agosto a gente pretende que seja uso restrito na UPAG do planejamento e da fazenda, para então, no mês de setembro, a gente liberar para os demais. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela atenção e pela paciência. Obrigado.